plástico. Eu convidei aqui para falar com a gente sobre esse assunto o cirurgião plástico, o Dr. Caio Costa. Bom, muita gente, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado de novo, né? De novo, que Prazer. coisa boa Muito poder obrigado te receber aqui de novo no nosso Band Mulher. Bom, a gente escolheu falar sobre esse assunto porque a gente sabe que o Brasil é um dos líderes mundiais em cirurgia plástica. A gente já falou outro dia dos riscos, a importância de você procurar, né, de ter cautela com relação a um cirurgião plástico, porque muita gente hoje vai muito pela oferta. O que está completamente errado é o parcelamento, a facilidade de fazer os procedimentos. A gente abordou esse assunto outro dia. Na sua vinda aqui no programa, a gente falou muito dos mitos e verdades da cirurgia plástica. Hoje a gente vai falar da rinoplastia, né, que é a cirurgia plástica para, de certa forma, arrumar o nariz, seja pelo sonho de ter o nariz. Eu sei que deve ter muita gente que chega ao seu consultório falando, eu quero o nariz da Angelina Jolie. É mais ou menos isso, doutor Caio? Muita gente procura esse procedimento? Galera, é um procedimento bastante procurado. A gente não pode chegar a dar o mesmo status hierárquico, digamos assim, de cirurgia de contorno corporal, como, por exemplo, o implante mamário e tal, enfim, uma lipoaspiração. Realmente, assim, numericamente é diferente, né? A cirurgia de nariz é uma cirurgia, assim, um pouco mais seleta, mas, assim, a repercussão é muito grande, né? Não dá para esconder o nariz com sutiã, tá? No meio da face. Né? É verdade, porque quando procuram, doutor Caio, quais são os principais motivos, assim, que levam a pessoa a não estar satisfeita consigo, com o nariz que tem, por exemplo? A cirurgia de nariz, ela tem, Gardênia, uma questão muito interessante, porque assim, essa questão da satisfação é muito subjetiva, né? Então isso depende muito de uma série de questões psicológicas, emocionais, mas assim, tecnicamente falando, o nariz é como se fosse uma estrutura piramidal, né? E que a gente consegue identificar ali certas alterações que podem realmente causar, assim, uma desarmonia facial. Então assim, tem basicamente 5 alterações que a gente pode resumir que didaticamente as pessoas vão acabar se enquadrando em uma delas quando buscam pela cirurgia, tá? Então assim, o nariz ele pode ser dividido entre a base nasal, né, que é a largura realmente do nariz. Então essa é uma das causas de procura, quando a base do nariz é muito larga. A outra causa está relacionada à altura do dorso nasal, que é o que o pessoal chama do nariz tucano, realmente tem aquela associação. O dorso nasal, quando ele é hipertrófico, ele é muito... Que lateral você fica com o nariz assim, com aquele nariz, exatamente. Isso é a outra possibilidade. É o tucano que é semelhante. Exatamente. A outra questão está relacionada ao comprimento do nariz. Tem narizes que são muito compridos e aí, consequentemente, a ponta acaba ficando muito projetada, é o que a gente chama de ponta caída, e aí forma-se um ângulo columelo-labial, que é esse ângulo aqui, entre essa partezinha do nariz, chamada columela e o lábio, que é um ângulo menor do que 90 graus. Quando você observa a pessoa de perfil e ela tem esse ângulo muito baixo, é aquele nariz dito nariz de bruxa, né? Que até é meio feio falar isso, mas enfim, é aquele nariz pontudo, e aí isso acontece em função de um comprimento muito longo e esse ângulo acaba ficando muito pequeno. Esse ângulo geralmente ele é entre 90 e 110 graus. Quando ele está abaixo de 90, aí acaba dando aquela sensação de um nariz muito longo. E assim, na parte distal a gente tem as asas do nariz, que também são causas frequentes de queixas, né? Geralmente o paciente negro, ele tem geralmente a narina um pouco mais alargada, né? Você tem alguns critérios, por exemplo, se você traçar uma linha que passe no canto do olho e venha paralelo, a asa nasal ela tem que se enquadrar, em tese, dentro daquela linha. Então, quando isso não acontece, você tem uma certa desarmonia. E o campeão de audiência, que é a ponta nasal. É o que o pessoal fala que é a batatinha, uns chamam de pão de queijo, dependendo do caso, enfim. Que é quando você tem uma cartilagem mais exuberante, é uma ponta bulbosa. Essa é, assim, a campeã de audiência. É o que o pessoal realmente mais procura em função do nariz, da ponta nasal. Como é feito, doutor Caio, o procedimento? É simples? Zero simples. É um dos procedimentos mais artesanais da cirurgia plástica, que exige maior preparo técnico, é altamente complexo, é minucioso, o acesso é complicado. Originalmente, toda essa abordagem era feita por dentro das narinas, né? A minha escola ainda foi uma escola, né, da origem do professor Pitangui, Cláudio Rebelo, enfim. E aí nós aprendemos a fazer todo o nariz por incisões dentro da narina e por ali a gente entra com afastadores e faz todo o trabalho nas cartilagens. De uma década para cá, praticamente preconizou-se o acesso por fora, com uma incisão externa, né? É a exorrinoplastia. Então você faz uma pequena incisão aqui na columela, o nariz ele é exposto e por ali você
faz toda aquela abordagem, mudou-se o conceito. Antes a gente era muito agressivo para retirar excesso de cartilagem. Hoje não, hoje a gente é muito cuidadoso nessa retirada e hoje a gente se preocupa em montar a estrutura cartilaginosa que você já tem. Exemplo, se você tem um nariz com uma ponta baixa, gordinha, a gente vai dar pontos ali, vai usar enxertos de cartilagem do próprio septo nasal e vai montar uma estrutura para esse nariz, ele ficar montadinho ali. Isso é muito bem feito através dessa exposição direta. Mas como em medicina tudo é cíclico, nos últimos eventos, nos últimos congressos, a gente já nota uma simpatia de muitos colegas, novamente pela abordagem interna, para você ver como é que essas coisas são. Mas prevalece ainda, nós atualmente já mudamos há muitos anos, a gente continua fazendo os narizes abertos, porque realmente a abordagem é muito mais enriquecedora para a gente. Hoje em dia, além da cirurgia plástica, a gente tem todos os procedimentos que também harmonizam o nariz. Sim, muita gente dá para resolver sem cirurgia. Sim, sim, alguma coisa sim, principalmente a base de preenchimentos, né, de ácido hialurônico, se usa para correção de dorso nasal, prolongamento de ponta, enfim. Nós ainda somos um pouco cuidadosos com isso, porque essa estratégia, essa abordagem para nariz ainda é relativamente recente, né? Os preenchimentos eles têm sido exaustivamente utilizados de uma forma muito gratificante. Os preenchimentos são assim, um grande boom que eu considero nos procedimentos estéticos atuais, mas particularmente para o nariz, eles ainda são utilizados assim com muita cautela. Existem casos descritos, de necrose, essa coisa toda. Claro que você seguindo as regras direitinho, você minimiza muito isso. Esses são os riscos da cirurgia, da rinoplastia? Aí a gente está falando de preenchimento. Quando a gente passa a falar da parte cirúrgica, em tese você tem mais segurança. Entendeu? Mais do que os preenchimentos, que aparentemente são mais história... tranquilos. Na verdade, assim, torna a te falar, os procedimentos são sim seguros, mas o procedimento cirúrgico, quando ele é executado por um profissional habilitado, ele tem uma segurança grande, né? Então, assim, você sabe o que está fazendo, você tem um campo de visão, você está treinado para fazer aquilo. Agora, se cair em mãos despreparadas, aí é complicado. Então, vamos falar mais uma vez da importância de procurar. Quando você esteve aqui, a gente falou dos mitos e verdades, de todos os cuidados, da importância de consultar o site, né? Porque aí, Gardênia, na verdade, isso independe do procedimento que você vai fazer. Eu digo com relação à técnica cirúrgica, né? Se você vai submeter a um procedimento médico, no caso, a gente falando em cirurgia plástica, condições sine qua non que não vale a pena, sempre vale a pena a gente repetir, sempre vale a pena a gente massificar esse tipo de informação, porque a despeito das nossas tentativas, as pessoas ainda tendem a ir pelo lado mais fácil, tendem a ir pela questão meramente financeira, o que é assim uma opção dramática, as pessoas não têm ideia do quanto isso pode sair caro. Então, realmente, são aquelas orientações de sempre. Nome do profissional no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é um clássico. Tá aí na telinha, tá, gente? SBCP, associado a referências pessoais. Associado é uma coisa mais subjetiva, mas eu acho fundamental nos tempos de hoje. Há uma boa avaliação na primeira consulta médica. Uma consulta médica não pode durar 3 minutos, independente do procedimento que você faça. Existe um número de informações que demanda tempo para que essa pessoa entenda o procedimento a que ela está sendo submetida, sobre todos os aspectos, não da técnica que eu estou falando de entender as perspectivas, entender a recuperação, enfim, né? E uma questão mais matemática. Fuja de precinhos muito abaixo do mercado, porque não tem milagre. Gostei, muito bom. Isso é importante. Olha, sempre bem-vindo. Muito obrigado.